Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra usando dreads e um vestido florido. Me conta uma coisa, você já parou para pensar sobre de que o seu corpo é formado? Pessoal, a gente está tão acostumado a pensar no nosso corpo como um conjunto que se movimenta, respira, mantém relação, conexão com o ambiente externo, que a gente acaba esquecendo que o nosso corpo é formado por unidades menores. E na aula de hoje, nós falaremos sobre ela. Célula, a unidade básica da vida. Vamos começar observando essa imagem que mostra a diversidade de seres vivos que existem no planeta. Vejam quantos seres vivos diferentes existem. Mas o que eu quero que você pense aí na sua casa é: o que seres vivos tão diferentes poderiam ter em comum? A resposta é muito simples. Todos os seres vivos são formados por células, que são unidades estruturais e funcionais que compõem todos os seres vivos. Alguns deles são formados por várias dessas unidades, são os organismos pluricelulares, como os animais, incluindo os seres humanos, plantas, a maioria dos fungos, algas pluricelulares. Já outros seres vivos, são organismos mais simples formados por apenas uma célula, são os organismos unicelulares. Dentre eles, nós podemos citar os protozoários, bactérias, as algas unicelulares e os fungos unicelulares, como as leveduras. Assim, gente, as células são consideradas unidades básicas da vida, já que todos os seres vivos são formados por células. E são essas células que vão trabalhar para o pleno funcionamento de qualquer ser vivo. Elas participam do metabolismo a nível microscópico e assim participam da produção energética, processos bioquímicos, composição e manutenção dos tecidos corporais, integração corporal, reprodução, respiração, dentre outras funções vitais. E olha que legal, o corpo humano, adulto, é formado por cerca de 70 trilhões de células. Mas se vocês observarem aí na casa de vocês, qualquer parte, do corpo, vocês não vão conseguir enxergar essas células separadamente. Para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui uma fita métrica, e vocês vão ver que essa fita é separada em intervalos. Aqui a gente tem um intervalo de 1 centímetro. Se vocês repararem, dentro desse 1 centímetro, a gente tem uma divisão em 10 partes iguais, Cada parte equivale a 1 milímetro, são essas partes bem pequenininhas. Gente, e se a gente pegar o espaço de 1 milímetro e dividir em 10 partes iguais, a gente chega a 100 micrômetros. E para vocês terem uma noção, a célula é ainda menor, pois o seu tamanho varia entre 20 e 50 micrômetros. Ou seja, a gente não vai conseguir enxergar uma célula a olho nu. E como é que a gente faz, então, para enxergar essas células, para ter tantas informações sobre elas? Bem, através de equipamentos ópticos de aumento, como lupas e microscópio. Deem uma olhada no slide. O primeiro microscópio foi criado por 2 holandeses, mas o impacto dessa invenção veio algum tempo depois através de Robert Hooke, em 1665, quando ele observou finas fatias de cortiça no microscópio e constatou que ela era formada por um grande número de cavidades ocas, que vocês podem ver aí na figura, E mais tarde ele chamou essas cavidades de células. Após essa descoberta, diversos estudos foram realizados propondo que todos os seres vivos eram formados por células, o que se tornou a base da teoria celular. A teoria celular, ela se baseou em 3 postulados, que a célula era a unidade morfológica que compunha esses seres vivos, a célula era a unidade funcional, ela exercia funções vitais para a manutenção desses seres vivos e uma célula era proveniente de células pré-existentes, o que demonstra aí o conceito de divisão celular.
E os estudos sobre as células evoluíram conforme a modernização dos microscópios, que cada vez apresentam lentes mais potentes, capazes de aumentar o tamanho das estruturas milhares de vezes. E olha que legal, eu trouxe para vocês aí alguns exemplos, algumas imagens obtidas em microscópio de luz e microscópio eletrônico de diferentes células, Vejam como elas apresentam diferentes formatos, diferentes formas que vão estar associadas à função que aquela célula exerce naquele ser vivo. E olha que legal, gente, eu trouxe para vocês algumas dicas, de alguns instrumentos de aumento que você pode fazer aí na sua casa. E o primeiro é uma lupa de garrafa PET. Para construir, você vai precisar de uma garrafa de água mineral, fita adesiva, cola e água. E eu trouxe para vocês só uma palhinha de como isso pode ser bem legal. Vejam como as letras, elas ficam bem maiores, quando eu coloco aqui essa garrafa PET. E se vocês quiserem aprender como se faz isso de uma forma mais elaborada, basta mirar no QR Code que está aparecendo aí na telinha de vocês. Deem uma olhada. Agora, se você quiser aprender como transformar o seu celular em um microscópio, você vai precisar de lente convexa, grampo de cabelo, fita isolante e capa de CD. E aí, gente, é só mirar no QR Code que está aparecendo aí na sua telinha para você aprender como acoplar lentes, na câmera do seu celular para que você possa ter, então, um aumento mais potente das imagens que você vai observar. Muito legal, não é, gente? Então, anote aí essa dica e não perca, tudo bem? Bem, eu mostrei para vocês ainda há pouco, que as células, elas apresentam diferentes formas que estão associadas à função que essa célula vai exercer no nosso corpo ou de qualquer ser vivo. Porém, gente, as células também possuem estruturas que são comuns, Na verdade, as células são formadas por 3 estruturas básicas, E hoje eu trouxe aqui alguns desenhos para que vocês conheçam essas estruturas. A primeira que a gente vai falar é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela vai ser formada por uma bicamada lipídica, é uma camada dupla de lipídios e também de proteínas que vai delimitar a célula, protegendo-a, e separando o meio extracelular, que é o meio de fora da célula, do meio intracelular, Essa membrana é chamada de uma membrana semipermeável porque ela controla o que entra e o que sai da célula, E além disso, gente, essa membrana plasmática, ela vai atuar no reconhecimento celular. Ela possui estruturas ao longo dela que atuam nesse reconhecimento, incluindo o reconhecimento de micro-organismos, nas nossas células de defesa. A segunda estrutura é o citoplasma. O citoplasma, ele vai se encontrar aqui na parte interior da célula e vai ser formado por uma substância gelatinosa, Esse meio gelatinoso é onde vai ocorrer a maioria das reações metabólicas da célula, Além disso, a gente vai ver, em imagens que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ela vai armazenar substâncias que são fundamentais para o funcionamento da célula, Além disso, gente, o citoplasma ele tem uma outra função, que é a função de sustentação, porque aqui nesse citoplasma a gente vai ter o citoesqueleto, É como se fosse o esqueleto da célula formado por proteínas. E a gente vai ter, o material genético, que é a terceira estrutura, que vai ser composta por ácidos nucleicos, como é o caso do nosso DNA. Esse DNA, esses ácidos nucleicos, vão conter todas as informações que coordenam o funcionamento e o desenvolvimento do ser vivo.
A depender da forma que esse material genético se encontra organizado, a gente vai ter dois tipos de célula. Quando esse material genético está guardado, está organizado dentro de um núcleo, envolvido aqui por uma membrana, que a gente chama de carioteca, a gente tem uma célula que tem um núcleo verdadeiro. Essa célula é chamada de eucarionte, E a gente tem aí os seres vivos eucariontes, pertencentes ao reino animal, as plantas, os fungos, os protistas, são todos exemplos de organismos eucariontes. Já quando esse material genético se encontra espalhado no citoplasma, como eu estou mostrando aqui para vocês, em uma célula bacteriana, essa célula passa a ser classificada como uma célula procarionte. E apenas, gente, as bactérias e as cianobactérias apresentam esse perfil de célula, tá? E outra coisa que vai acontecer, é que estruturas, que se encontram dentro dessas células podem variar em presença ou composição, a depender do tipo celular. E eu vou mostrar para vocês no slide como é que a gente pode diferenciar alguns tipos celulares. Bem, como eu falei para vocês, as células elas podem possuir algumas diferenças, estruturais a depender da classificação do ser vivo. Vejam as principais diferenças entre as células bacteriana, animal e vegetal. Aqui a gente tem a célula bacteriana e a célula animal. Vocês podem observar a primeira diferença, que é um material genético na célula bacteriana vai estar espalhado dentro da célula, enquanto que na célula animal, esse material genético vai estar organizado aí dentro do núcleo. Por outro lado, gente, enquanto na célula bacteriana, além da membrana plasmática, a gente vai ter a presença de uma parede celular passando por fora dessa membrana, essa estrutura vai estar ausente na célula animal, como vocês podem ver aí na animação, na segunda animação. Porém, essa estrutura vai estar presente na célula vegetal, que entrou aí agora, essa célula verdinha, ela vai ter uma parede celular como a célula bacteriana, Mas, diferentemente da célula bacteriana, ela também vai apresentar o seu material genético organizado sob a forma de um núcleo. Bem, e dentro dessas células, a gente vai ter estruturas que eu falei para vocês que podem variar em composição ou presença. Essas estruturas são as organelas celulares. As organelas celulares são estruturas compostas pelas membranas internas da célula com formas e funções diferentes. Elas atuam como pequenos órgãos que realizam as atividades essenciais para a célula, sendo elas mitocôndria, ribossomos, lisossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi e centríolos. Então, deem uma olhada aí na figura ao lado, vocês vão ver essas estruturas que elas apresentam formas diferentes, e apresentam também funções diferentes que são extremamente importantes, para que essa célula possa realizar as suas funções. E eu trouxe para vocês também uma outra organela, que vai ser e vai estar presente na célula vegetal e na célula das algas, que vai ser o cloroplasto. Agora, professora, como é que a gente vai gravar esse tanto de nome estranho, Como é que eu posso saber tanto nome esquisito? Bem, deem uma olhada no slide. Eu trouxe para vocês fixarem, uma ciranda celular que conta a função, da maioria dessas organelas. E aí é só vocês acompanharem comigo. Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomo tem enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Bem,
Agora, gente, com essa voz maravilhosa cantando no ouvidinho de vocês, vocês não vão esquecer nunca, não é mesmo? Bem, e olha que legal, eu trouxe o exemplo, né, de outras células, né, de algumas células do corpo humano, né, para vocês observarem que elas vão apresentar realmente formas e funções diferentes, como os nossos glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio, né, e essa forma dela ajuda, faz com que elas possam circular em vasos muito fininhos. As células epiteliais, que são células bem juntinhas aí, compõem, né, o nosso maior órgão, que é a nossa pele, que tem função de proteção. A célula óssea, que dentre outras funções, ela tem função de sustentação do corpo. Os neurônios, né, que faz o controle de diversas atividades do nosso corpo, né? E essas células, gente, elas são provenientes, né, de apenas uma célula, que é o zigoto, né, que é fruto da união entre óvulo e espermatozoides. A partir desse processo, né, do processo da fecundação, essas células sofrem inúmeras divisões celulares e, uma vez prontas, elas se diferenciam, né, nos diferentes tecidos que vão compor, né, os órgãos e realizar diferentes funções no nosso corpo, como vocês podem ver aí pelo slide. Né? Funções que vão desde sustentação, batimento cardíaco, né? Função de proteção, de circulação, dentre outras funções que são vitais para o nosso corpo. Então agora é a hora da revisão. E a primeira proposta que eu trouxe para vocês é a construção de um mapa mental. Deem uma olhada no slide. Eu trouxe um exemplo para vocês, né, que a gente falou de células, então vocês podem construir esse mapa mental, né, através de conceitos que vocês viram, né, ao longo da nossa aula. Agora, se vocês quiserem fixar o conteúdo de uma forma mais gostosa, mais divertida, eu trouxe para vocês um desafio, que é construir, né, uma maquete de célula comestível. Deem uma olhada no que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de gelatina, limão ou laranja, qualquer fruta redonda, balas de goma, jujuba, confetes, palitos e fitas para vocês identificarem a estrutura da célula de vocês. E eu trouxe para vocês a célula, né, que eu fiz, a minha célula comestível, né, e eu já coloquei aqui as plaquinhas para identificar, para facilitar o estudo, tá? Aqui a gente tem o próprio recipiente que vai agir como, né, a membrana plasmática. A gente tem a gelatina, que é o citoplasma. A laranja, ela vai fazer o papel do núcleo, né, guardando aí o material genético. A gente tem então uma célula eucarionte e disperso nesse citoplasma a gente tem as diferentes organelas celulares, como o complexo de Golgi, lisossomo, retículo endoplasmático, mitocôndria, centríolos, né? Dentre outros, gente, vocês podem utilizar a imaginação de vocês, pode ser uma célula bacteriana, pode ser uma célula vegetal, né? É só você comparar no seu material, né? E montar e usar a imaginação, né? O que você não pode é deixar de estudar. E agora vamos lá, gente. Aprender sobre o nosso corpo, sobre como ele funciona, como ele é formado, é extremamente importante, até mesmo para que a gente possa se cuidar e evitar doenças, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que compartilhem com seus amigos, com seus familiares, né? E que vocês estudem bastante. Eu já vou ficando por aqui. Até a próxima aula!